Bora lá então, pessoal. Muito bom dia a todos por aqui, Max Braga. Mais um dia hoje, 26/6/2026. Sejam bem-vindos. Esse é o canal de notícias dos meus clientes, aberto a todos no YouTube. Se gostar, já sabe, né? Se inscreve, se quiser conversar comigo, caixa de comentários. Vamos então para as notícias dessa sexta-feira, do fechamento de ontem, né? Dados relevantes e também do sentimento para a abertura dos mercados no dia de hoje. Bom, ontem a sessão foi de desempenho misto, assim por se dizer, mundo afora. No Brasil, a divulgação de inflação e a atividade nos Estados Unidos foram os destaques. O IPCA 15, que é a prévia da inflação de junho, ela avançou 0,41%, ficou abaixo da projeção que era de 0,44%, mas o índice está em 4,80 em 12 meses. Então, acima, estourando a banda superior da meta. Sempre lembrando, meta de inflação do Brasil, centro 3%, 1,5 para baixo, 1,5 para cima é a tolerância, tá? Então, essa leitura ela reforça que sim, ainda temos problemas em relação à inflação. Ela vem crescendo ainda, embora tenha crescido menos do que no mês passado, mas nesse mês, basicamente, alimentação, habitação e serviços foram os itens que puxaram essa cesta toda para cima, tá? No ambiente doméstico, então, ainda, né? Vamos falar de coisa boa para o governo, né? A arrecadação federal, os tributos, o quanto nós pagamos de imposto. Se preparem, somou 266,79 bilhões de reais em maio. Muito bem, é isso aí. Um pouquinho abaixo do que foi registrado anteriormente, que era 278 bi, então eles deram um pequeno alívio para nós. Mas, enfim, é isso. E no mercado acionário ontem o Ibovespa conseguiu é, uma boa subida até, estava muito cambaleante, combalido, assim por se dizer. Perdeu força ao longo do dia, eu mostro para vocês já já, mas foi uma alta de 0,87%, 171.990 pontos, tá? Leitura mais favorável da inflação, porque quando olham-se os componentes ali que veio abaixo da projeção, etc., acaba dando um pouquinho mais de ânimo ali para os investidores. Nos Estados Unidos, a percepção é que os dados de atividade econômica e inflação ainda estão muito resilientes, né? A inflação também persistente por lá, mas a surpresa ficou em relação ao PIB do trimestre, do primeiro TRI, que avançou 2,10%, a projeção era de 1,60%. Então, outros dados do PCE vieram fortes, tá? E a combinação de um crescimento mais forte nos Estados Unidos, que é o que está ocorrendo com inflação ainda elevada, isso daí é o componente chave para o Federal Reserve não cair os juros, não abaixar os juros lá nos Estados Unidos. Isso, evidentemente, se reflete no mundo todo, inclusive aqui no Brasil, né? Os investidores que apostariam em mercados emergentes, que é o nosso caso, às vezes preferem ganhar um pouquinho menos, mas ainda assim com uma taxa bacana, num mercado muito mais consolidado, como por exemplo o dos Estados Unidos, tá? Em Wall Street ontem, os mercados tiveram um comportamento moderado, Dow Jones subiu 0,14, a S&P ficou na estabilidade e a Nasdaq recuou 0,46. Mais uma vez, vamos falar da tecnologia. Já falo mais sobre isso, tá? Para a agenda dessa sexta-feira, então, os investidores acompanham no Brasil os dados das transações correntes em maio e a taxa de desemprego, respectivamente, uma às 8h30 e a outra informação às 9h, tá? Esses números devem ajudar a calibrar as expectativas, porém, quem acompanha o canal aqui sabe a minha opinião sobre os números, principalmente do desemprego, né? A taxa corrente, ela, transações correntes, não existe uma forma de ser manipulada, tá? Bom, vamos então
Dá uma olhadinha como é que ficou a bolsa aqui ontem, né? Largamos ali, de repente, já subindo para os 172 mil, aí teve uma pequena variação e chegou a tocar nos 173 mil pontos ali ao longo do dia, com as notícias do mercado, acabou perdendo um pouco de força, foi cedendo e fechou aos 171.990 pontos, né? As maiores altas e maiores quedas estão na tela, não estão mais, porque a página atualizou. Voltando aqui para mim, então, e entrando no dia de hoje, como começam os futuros, os índices mundo afora estão mais para um viés negativo. Tem algumas praças, assim por se dizer, que ainda sobem, mas o que vem pressionar novamente, e ontem isso foi tema aqui, né? Ontem a gente tinha uma reviravolta ali se desenhando na Nasdaq, né? Com os futuros ali na casa dos 2%, e acabou fechando ontem em queda. E hoje os futuros abrem em queda de novo, porque por causa do Terminator, a inteligência artificial, tá? Preocupação com o aumento de custos sobre a infraestrutura de inteligência artificial. Isso aconteceu, essas apreensões ao longo da tarde de ontem, ganharam força depois que a Apple, sim, a Apple, elevou o preço dos MacBooks e dos iPads. E aí reforçou aquele receio, né, que o encarecimento da cadeia de suprimentos comece a ser repassado para os consumidores e afete a demanda por produtos de tecnologia. Então é isso. Dow Jones Futuro 0,17% no positivo, S&P Futuro 0,24% no negativo e Nasdaq Futuro 0,78% também no negativo. Tudo bem? Mercados na Europa operam todos em baixa, os principais agora, na esteira aí da supervalorização das ações de tecnologia, porém, apesar das quedas de hoje, já da abertura, né, não é o fechamento ainda da semana, caminham as ações por lá para a terceira semana consecutiva de ganhos, impulsionados principalmente pela queda do petróleo, né, que beneficiou as empresas do setor de varejo e de turismo. Tudo bem? Números então, todos no terreno negativo: estoque 600 0,62, Alemanha 0,80, Reino Unido 0,47, França 0,40 e Itália cai um pouco mais, 1,18. Tudo bem? E por fim, para fechar os mercados aqui, Ásia e Pacífico também operando no vermelho, ali um sentimento um pouco mais firme em relação à Apple, afetando negativamente o sentimento do setor de tecnologia, e temos ali Coreia do Sul e Taiwan, inclusive, que são onde se fabrica, né, grande parte dos componentes. Então ali foi a repercussão, acabou sendo sentida um pouco mais forte. Xangai, tudo no, não é tudo no negativo não, mas grande parte. Xangai, 2,26 negativo, Japão cai 4,15, a bolsa do Japão está muito volátil, né? Sobe 4, cai 4, sobe 5, cai 5. Realmente está muito volátil. Hong Kong cai também 1,76. E aí, Índia e Austrália, 0,14 e 0,18 sobem respectivamente, tá? De forma tímida. E o petróleo opera com baixa superior a 3%, investidores ignorando as novas tensões ali do Irã, que ainda é assunto isso, né, querendo ou não, e focando nas perspectivas de oferta. Já devo ter falado, se não disse, agora temos um novo problema, que é o excesso de petróleo, depois da liberação ali, parcial ou não, do Estreito de Hormuz. Minério de ferro continua em baixa, preços pressionados pelo aumento dos estoques nos portos, tá? Então, Brent, 3,56, petróleo Brent, cotado aos 72 dólares e 58 centavos o barril, e o minério de ferro negociado lá em Dalian fechou em 0,81 negativo, tá bom? Vamos então para os últimos dados aqui do dia, compartilhando novamente com vocês. Incluí mais dois itens aqui, já falo sobre eles. Bitcoin, 2,87%, 2,89 agora, aos 59.490 pontos. Bitcoin anda bem combalido. O dólar deu uma leve arrefecida, 0,34, cotado aos 5,17. E o DXY, né, que é a Bolsa Brasileira,
o índice do dólar primeiro, DXY, 0,22, o que significa que o nosso real pode se valorizar frente ao dólar, tá? E a bolsa brasileira, que é o ETF, o EWZ, lá na bolsa dos Estados Unidos, fechou ontem com uma alta de 0,97%, que pode apontar uma boa abertura para o nosso mercado aqui. É lógico que vai depender do andamento do dia. E eu coloquei mais dois itens para a gente ver, acompanhar diariamente, que é o VIX, né? Para quem não conhece, o VIX é o índice do medo, né? Eu vou clicar nele aqui para vocês verem. Então, o que, que significa isso? Isso significa a volatilidade dos mercados, tá? Então, a gente tem o VIX principal, que é o do S&P, né? O VIX que é mais acompanhado mundo afora, e isso mede o índice de volatilidade dos mercados. Então, dá para a gente perceber aqui que os mercados estão bastante voláteis, tá? Então, hoje também subindo mais aqui o VIX 6,14%, e eu tenho esse mesmo indicador para a Bolsa Brasileira, lógico que ele acompanha de uma forma um pouco diferente. Tudo bem, pessoal? Esse era o vídeo de hoje, então. Uma ótima sexta-feira a todos. De muito frio aí, essa semana realmente bem friozinho. E claro, peço que vocês se inscrevam no canal, deixem o seu like, o seu comentário e claro, se quiser falar comigo, entender um pouco mais do meu trabalho de assessoria também, me chama na caixa de comentários que a gente troca aquela ideia e eu explico como que faz para você poder ser um cliente aqui da minha carteira, tá bom? Forte abraço a todos. Nos vemos então agora só na segunda-feira. Bom final de semana a todos. Bons negócios. Tchau.